Olá, me chamo Paulo Queiroz. Vim aqui contar um pouco da história, como se iniciou esse projeto, né? Essa semente, como ela foi plantada. O Centro Cultural já era um desejo meu, né? Eu sou idealizador do Centro Cultural Paulo Queiroz. É um desejo meu ter um espaço com a minha energia, um espaço que agregasse as pessoas, que não separasse. Acredito muito na militância que agrega e que soma, e que acredita no outro, né? E na outra pessoa. Trazendo essa questão da identidade, quem somos nós, né? O que dizem que a gente não é capaz de fazer, então eu quero ter um espaço, que fosse um espaço quilombar mesmo, que pudesse se encontrar. E aí eu tenho um desejo já de muito tempo, e aí essa casa onde foi construída o Centro Cultural era uma casa minha de infância, né, que eu morava com a minha avó, e aí minha avó, ela me dá a parte de trás para construir minha casa, aí eu construí minha casa com dinheiro de dança. Eu gosto muito de afirmar isso, porque dizem, né, e afirmam que a gente trabalha com cultura, não é um trabalho, né? A gente tem esse trabalho como, sim, como dignidade, como afirmação de espaço, de local, e de corpo e de energia. E aí eu sempre quis ter um espaço meu. Infelizmente, minha avó chega a falecer, uma das minhas viagens para fora do Brasil, uma turnê que eu fiz na Europa, fui dar aulas, e aí fica o terreno abandonado. E aí eu falo com a minha tia para me vender, e aí eu queria construir, né, esse espaço. E aí eu olhei pro meu amigo, que é Marco Júnior, eu disse, vamos começar um projeto de apresentação na comunidade, porque necessidade mais que se existia, né? O projeto ele começou no início da pandemia. E a pandemia, ela deixou um grupo lá atrás. Quem é esse grupo? Nós, né, que somos de periferia, que somos pretos, nós somos a minoria, sempre vamos estar lá atrás. Então é muito difícil a gente estar tentando caminhar para ocupar esses lugares. E a gente sabe que se você não tem a força da caneta na mão e do lápis, você não ocupa esses lugares que são negados pra gente. Então o que é que eu fiz? Vamos dar aula de reforço escolar. Eu sou professor de dança, de cultura afro, né, dança dos orixás, afro primitivo. Mas eu queria iniciar com qual a necessidade que está para ser mais atendida no momento. Então era a escola, porque as escolas ela começou a ser online. E online não atende a necessidade de ninguém. Por quê? Dá um exemplo daqui. Tem várias mães que só tem um celular e tem 5 filhos, 4. E tem mãe que não tem nem celular. E tem mãe que não tem acesso nem à internet. E aí, como é que se vai trabalhar com essa criança? Se já presencial, já é uma dificuldade, imagina online. Também, as mães não têm aquela paciência, né? Porque você vai cobrar de quem também não tem. Porque já é uma luta para sobreviver. Aí, nisso, a gente começou a se juntar. Começamos com 30 crianças, na época, no espaço que não tinha o piso, não tinha o telhado, não tinha banheiro, não tinha saneamento básico, não tinha nada. Aí começou só com um quadrado mesmo. E só não tínhamos nada, mas tínhamos tudo. Que era a força de vontade, era a força de vencer. Eu sou uma pessoa que sou do candomblé, acredito muito na energia. Deus é o nosso ponto principal, mas a energia dos meus orixás, dos meus guias, da Jurema, fez com que eu entendesse o significado que é de ajudar o próximo. A gente somos semente, né? Então a gente precisa ser plantado em algum lugar. E aí nisso a gente começou do nada, e nisso muita dificuldade, porque vai existir sempre. As coisas para pessoas de população negra, de periferia, vai existir dificuldade, mas só que é o que a gente tem. A gente não pode ter nada de estrutura, mas a gente tem tudo, a força de vontade. A gente começamos a fazer, quebramos espaço, alguns amigos na época, quebramos espaço, e aí a gente começou a limpar, tirar os matos, e começou do zero. Aí ganhamos doações de cadeiras, fomos ganhando algumas coisas, aí as pessoas, amigos, chegando junto, chegando um com lápis, outro com quadro, outro com resma de papel. A gente foi acreditando, né? E aí surgiu também a ideia de, então, ninguém raciocina com fome. Então a gente vai também da alimentação, porque faz parte também da energia do aprendizado, né? Quando você está bem alimentado, você consegue raciocinar melhor. Então a gente começou também a ter essa campanha de recarregar alimentos, de fazer nas doações de pessoas amigas, de parceiros. E aí começamos o projeto a ganhar força e chegar também outros voluntários, voluntárias a somar e acreditar nesse processo. E aí foi quando a gente fez, quando chovia na época, era um desastre, porque todo mundo corria com os cadernos molhados, iam lá para trás da minha casa, ficava todo mundo lá. Minha casa ela é reformada para morar uma pessoa só, e aí se via 50 pessoas, 30 dentro de uma casa, esperando a chuva passar para a gente voltar a ter aula. A gente colocava a lona se rasgava, porque o nosso tempo aqui em Pernambuco, ele chove, faz sol, então a lona ela cedia. A gente estava lá nessa dificuldade, mas como eu digo, a gente não tinha nada, mas tinha tudo, a força de vontade. E a gente começou a trabalhar essas questões, e aí a gente começou a criar uma vaquinha online.
Aí algumas pessoas doavam, outras não. Também começando essa dificuldade, a pandemia deixou a gente dizer que a gente estava no mesmo barco, mas tem gente que estava no barco, mas sem boia, né? E aí a gente sempre estava nessa dificuldade e tal. E aí a gente tem a esperança de ter um espaço digno, porque os espaços que são cedidos para a cultura negra são os piores espaços, porque a gente aprendeu a ser flexível e dizer que dá para fazer. Não é dá para fazer, porque nem o direito a menos. A gente precisa ter a dignidade de espaço, precisa estar num lugar que nos acolhe, um lugar que faça com que a gente tenha um bom comportamento de educação espiritual também, porque ninguém consegue aprender num lugar que faz calor, num lugar que vai pingar igual que chove. Mas a gente se acostumou a dizer que dá, porque é aquilo que a gente tem. Então a gente começou a fazer essa vaquinha online, começamos escrevemos um projeto na Linha de Branque, e aí a gente conseguiu passar, o valor era 10 mil, e aí tira de imposto 2 e pouco, né? Esse dinheiro só não reforma. A gente também consegue algumas parcerias, e aí é quando existe uma matéria da Globo que entra em contato comigo. Queria fazer uma matéria sobre o centro, e a matéria era falando que pessoas na pandemia ajudam pessoas. Não era uma matéria a gente pedindo alguma coisa, nada. Era só para mostrar que a gente conseguia fazer outro ser humano feliz com o que a gente tinha. Era tipo uma semana na sociedade. E aí, pronto, fizemos a matéria ela se dividiu em duas, foi local e nacional. Uma mulher do Rio de Janeiro decorou o nome de Centro Cultural Paulo Queiroz, foi lá no Google e foi no Instagram e achou a gente. E ela doou 9 mil. E ela é anônima, e a gente ficou com os 2 valores juntos e vamos reformar esse espaço. A gente começou a reformar o espaço, né? A gente fez a parte da frente, tem as pinturas da frente, que foi Poliferro, que se disponibilizou voluntariamente em doação para o centro, a arte dela, né? E aí foi quando a gente começou a reformar esse espaço, né? A gente começou Qual era a minha necessidade? Era o telhado. Porque é a chuva que atrapalhava. Então a gente começou a fazer a questão vamos cobrir logo. Então a gente conseguiu reformar tudo. Hoje em dia a gente tem 2 banheiros, hoje em dia a gente tem um piso, hoje em dia a gente tem um lugar, tem saneamento básico, tem água encanada. Também tem um grupo de Estramelar, que chegou também junto da gente, com a parceria de um valor, que é um grupo um grupo popular, né, de dança, que chegou junto da gente, para a gente também somar nessa ideologia, né? No que a gente acreditamos. É isso, é muito prazeroso para mim contar um pouco dessa história do centro, um pouco que se torna grandioso, né? O trabalho, ele é ardor, ele é difícil, mas é prazeroso, porque o artista que vem de periferia tem que saber o momento de devolver. Quando é que eu devolvo? Bebi tanto da fonte, quando é que eu devolvo? E aí, eu não faço nada só, eu tenho parcerias de voluntários e voluntárias, que tira seu tempo para se disponibilizar, uma ajuda de lá, outra de cá, a gente acredita no amanhã. A gente sabe que quanto é importante, né? E quanto é importante a gente ter essas crianças que a gente vai passar na página cultural, mas nunca na página policial, sabe? Acho que isso é muito importante a gente afirmar, porque eu, Paulo Queiroz, vim de periferia, comecei em vários grupos de dança populares e grupos negros, consegui viajar à Europa, consegui construir minha casa, consegui ter uma vida digna, consegui hoje retribuir, né, tanto que eu recebi. Então, a gente é capaz de estar em onde a gente quer ser, se a gente conseguir lutar. A cidade vai existir? Vai, porque a gente muitas vezes é o que sobrou, sabe? Então, além da sobrevivência, ela dói. Então, é muito importante ver essas crianças se formar na universidade, sendo que elas quiserem ser, que elas conseguirem ser. Vai ser difícil. Mas nós estamos aqui pegando um na mão do outro e da outra, dizendo: sozinho você não consegue nada, mas junto com o Centro Cultural você é capaz de conseguir tudo.